Meus pais exigem que eu adie meu casamento por 10 anos, porque meu irmão não está bem emocionalmente para que eu me case. Mas eles têm razão, porque meu irmão traz o karma para a família. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Tenho 26 anos e estou com meu agora marido Elliot, de 28 anos, há 6 anos. Nos comprometemos há 2 anos e finalmente nos casamos no último fim de semana. No entanto, houve toda uma confusão familiar que fez com que o casamento não fosse livre de complicações familiares. Entendo que sempre há problemas familiares em casamentos e outros eventos desse tipo, mas há uma grande diferença entre detalhes menores, como quem vai sentar onde e o que aconteceu com meu irmão. Para dar contexto, sou a caçula de 2 irmãos. Meu irmão Tom, de 30 anos, é o que se define como o filho dourado da nossa família. Existem razões para ele ser assim, já que foi o atleta estrela na escola, entrou em uma das melhores universidades com uma bolsa parcial e todos sempre acharam que ele seria um grande sucesso. O problema é que, depois de se formar na faculdade há 8 anos, ele tem se perdido, buscando se entender e explorando opções. Já teve talvez 6 empregos diferentes, nenhum dos quais durou mais de 1 ano. Mudou-se de volta para casa 3 vezes e ainda fala sobre seus grandes planos, mas nada parece se concretizar. Ele sempre está promovendo algum grande projeto, uma ideia de negócio, uma mudança de carreira ou um novo título universitário, mas até agora nada se concretizou. Aqui estou eu. Fui para uma universidade estadual, me formei em contabilidade, consegui um bom emprego em uma grande empresa logo após me formar e venho construindo minha carreira de forma lenta, mas constante. Conheci o Elliot no meu último ano de faculdade, quando ele começava a pós-graduação. Depois de 2 anos de namoro, nos mudamos juntos, e quando completamos 4 anos juntos, nos comprometemos. Estava tudo indo bem, e ambos estávamos empolgados com o nosso futuro, até que começamos a planejar o casamento. Foi aí que as coisas tomaram um rumo estranho. Meus pais me chamaram para uma reunião e disseram uma grande besteira. Me sentaram e disseram que eu teria que adiar os planos do casamento por pelo menos 8 a 10 anos, porque o Tom ainda estava tentando entender sua vida. Não, você não leu errado, não eram meses, eram anos. Aparentemente, ele tem algo grande por vir. Mas, quando perguntei o que era, as respostas foram vagas. Parecia que nem eles mesmos estavam certos sobre o que estava acontecendo. Algo sobre talvez começar um negócio ou voltar a estudar para fazer um MBA, mas nem eles tinham detalhes. O que estava claro para eles é que seria um problema se a irmã mais nova casasse antes do irmão mais velho, e eles estavam preocupados, pois a confiança dele não estava boa nos últimos anos. Se a família seguisse em frente e ele permanecesse estagnado, não sabiam onde isso poderia levar. Admito que ri, porque parecia tão ridículo, mas eles não riram e me disseram para parar porque estavam falando sério. Disseram que a vida dele foi ladeira abaixo desde que terminou o ensino médio, pois, apesar de ter se formado na faculdade, as coisas não deram certo para ele. Ele não teve o mesmo sucesso atlético na faculdade e nem conseguiu um grande emprego após a formatura. Eu expliquei que o Tom tem 30 anos e que não posso colocar minha vida em pausa por ele. Se eu pude viver todos esses anos à sombra do sucesso dele e não me deprimir por isso, não vejo por que ele não poderia fazer o mesmo pela irmã. Além disso, já estávamos meses nos preparando. Tínhamos economizado dinheiro, começado a procurar locais e estávamos escolhendo uma data para a primavera seguinte. Mas, em vez de entenderem, meus pais insistiram nisso e continuaram dizendo que eu deveria ter paciência para que o Tom não caísse em um poço depressivo. Eu disse a eles: olhem, o Elliot e eu estamos juntos há 6 anos. Nosso casamento é para celebrar nosso relacionamento, não os problemas do Tom. Não podemos esperar 8 ou 10 anos a mais. Queremos formar uma família. Depois de nos casarmos, não vamos colocar nossas vidas em pausa por causa do meu irmão. Então, minha mãe mencionou como eles me ajudaram a pagar as despesas da universidade, tentando me fazer sentir culpada e aceitar a loucura que estavam me propondo. Sim, me ajudaram com a universidade e sou grata por isso, mas desde que me formei, sou financeiramente independente e nunca pedi nada a eles. O Elliot ficou absolutamente furioso quando contei sobre essa conversa.
Ele sempre foi bom com minha família, mas tudo tem um limite. Ele disse que a ideia de parar nossas vidas só para que o Tom não se sentisse mal era ridícula, porque em 10 anos a vida do Tom pode continuar igual de ruim. E o que vão fazer? Pedir mais 10 anos? Então, o Elliot e eu decidimos nos casar de qualquer forma, independentemente de quem gostasse ou não, e quem quisesse ir, que fosse. Começamos a planejar tudo em segredo, porque achávamos que, se meus pais soubessem que continuaríamos com o casamento, eles continuariam a nos incomodar. Convidamos apenas nossos amigos mais próximos e a família do Elliot, que não fizeram exigências e só participaram, além da minha melhor amiga da faculdade como minha dama de honra. Não tentamos nos esconder, porque sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Quando isso aconteceu, o inferno se desfez. Meu telefone explodiu com mensagens da minha família. Meus pais estavam furiosos. Minha mãe me escreveu dizendo que o meu ato egoísta ia destruir a vida do Tom. Até hoje não entendo como o fato de eu me casar pode afetá-lo. Claro, o Tom fez o papel de vítima, como sempre, porque não o convidei. Não o convidei porque sabia que teria que contar aos meus pais. E no que me diz respeito, ele também não fez nada para impedir a bobagem deles. Conversamos com ele quando tudo estourou para saber se ele pensava o mesmo que meus pais. E embora não tenha dito nada, também não quis conversar com meus pais para que parassem com a bobagem. Em parte, ele estava feliz com a ideia de que meus pais estivessem errados por causa de como agiram. No final das contas, continuo defendendo a decisão que eu e o Elliot tomamos. Nosso casamento foi para nós. Não somos responsáveis pelos problemas do Tom nem por como meus pais o veem. Em contraste, a família do Elliot disse que meus pais estão loucos e meus amigos também acham que não há nada de errado no que fizemos. Quando tomamos a decisão de seguir com o casamento sem a presença dos meus pais, sabia que isso afetaria nosso relacionamento a longo prazo, mas não era uma exigência racional. Eles não estavam me pedindo para mudar o menu só porque o Tom não pode comer algo, como glúten ou carne. Eles estavam esperando que eu parasse de viver a minha vida porque, aos 30 anos, ele ainda não sabe o que quer da vida. Bem, ele pode descobrir enquanto trabalha, assim como o resto de nós, fazendo coisas que não gostamos por um futuro melhor. Mas ele não pode simplesmente esperar que a vida o preme por ser um mimado. Atualização. 1. Ontem minha mãe me ligou para dizer que eu precisava encontrar uma forma de resolver isso. Perguntou se eu já havia refletido sobre o que aconteceu e se estava pronta para fazer as pazes com a família. O único problema é que eu não tenho que fazer nada. Porque não fiz nada de errado. Eu me casei e se alguém não gostou, deveria tratar disso em terapia. Minha resposta foi que, se eles quiserem fazer as pazes, estão livres para isso, mas eu não ia me desculpar. Se isso for necessário para a reconciliação, não é o meu problema. O Tom não é o meu problema. O que eles acham que eu fiz ao Tom não é o meu problema, e não é meu problema que eles estejam ofendidos. Foi aí que lágrimas começaram a brotar dos olhos da minha mãe, embora talvez já estivessem ali antes. Mas foi quando ouvi que ela estava chorando porque estava tendo dificuldade em falar. O Tom tem lidado com depressão e eu estava tornando a situação ainda mais grave. A depressão não é brincadeira e eu vi amigos passando por isso, então consigo entender o quanto ele deve estar sofrendo, mas ao mesmo tempo, disse a ela que o que me pediu não resolveria o problema dele e que era ridícula. A solicitação. O mundo não vai parar porque ele está se sentindo mal. Isso não é realista nem saudável. Se amanhã sair uma notícia no jornal que não agradar ao Tom, o que vão fazer? Ligar para pedir para não publicar? Ou para impedir que o evento aconteça? Se o Tom se deprimir porque um vulcão entrou em erupção, vão correr para cobri-lo. Com as mãos? Eu disse que estou disposta a apoiar o Tom de maneiras apropriadas e saudáveis, mas é hora de eles voltarem para a realidade e pensarem nas coisas com mais cuidado. Foi aí que ela ficou muito quieta. Depois de um tempo, ela desligou o telefone. Não muito depois, recebi uma mensagem de texto do meu pai. Ele disse que os comentários que fiz durante a conversa com minha mãe não foram os mais apropriados e que, pelo menos, eu deveria pedir desculpas à minha mãe e, claro, também ao Tom. O Elliot, por outro lado, ficou furioso quando leu a mensagem. Disse que não deveríamos responder, que só iríamos colocar mais lenha na fogueira.
Ele está certo, mas é irritante quando as pessoas dizem coisas que não são verdadeiras, só para se sentirem melhor consigo mesmas. Então, justo quando eu pensava que as coisas não podiam ficar mais complicadas, minha tia, irmã da minha mãe, entrou em contato comigo em privado. Ela é uma das pessoas sensatas da família e não herdou o gene da minha mãe. Com ela, eu sinto que posso falar sobre coisas que nem sempre consigo dizer aos meus pais. Ela me disse que tem acompanhado toda a situação e que queria me dar um contexto sobre o que realmente está acontecendo. Segundo ela, o que meus pais mencionaram sobre o Tom não se trata de um negócio ou de um título, mas de um pedido de casamento. Sim, aparentemente, o Tom está planejando pedir a noiva dele, Iberi, em casamento. Meus pais estão completamente cientes do plano dele e acreditam que esse pode ser o ponto de inflexão na vida dele. Estão convencidos de que casar vai lhe dar a estabilidade e a motivação que ele precisa para colocar sua vida em ordem. Mas aí vem o detalhe: Iberi não tem ideia desse pedido. Na verdade, minha tia me contou que Iberi tem falado com ela sobre algumas dúvidas sérias que tem em relação ao relacionamento. Aparentemente, Iberi está considerando terminar com o Tom, porque está preocupada com a falta de direção dele e com a tendência dele de fazer grandes promessas e não cumpri-las. Minha tia até tentou alertar meus pais de forma suave que pressionar o Tom a pedir em casamento pode não ser a melhor ideia para a depressão dele. Ela disse que talvez Iberi não aceite, especialmente se já estiver se sentindo assim. Mas como sempre, meus pais acharam que era bobagem. Eles estão convencidos de que um pedido de casamento vai resolver tudo. Sinto pena de Iberi. Ela está com o Tom há apenas alguns meses e já está questionando se o relacionamento é o certo para ela. A ideia de que meus pais estão pressionando o Tom a pedir casamento vai acabar piorando as coisas. O casamento não é uma solução para problemas pessoais, e não acho que Iberi vá fazer o que meus pais esperam. Eu não a conheço muito, mas pensando como mulher seria uma surpresa enorme para mim, após apenas 3 meses de relacionamento, ser surpreendida com algo assim, especialmente com alguém com quem estou pensando em terminar. Isso é uma péssima ideia, muito, muito ruim. Em segundo lugar, está claro que a obsessão dos meus pais com o sucesso do Tom está distorcendo a visão deles. Eles estão tão desesperados para que ele tenha sucesso que estão se agarrando a qualquer esperança. Não importa o quão irrealista ou prejudicial possa ser, o Elliot e eu temos conversado sobre o que fazer a seguir. Ele sugeriu que tomássemos um pequeno descanso da minha família para que as coisas se acalmassem, o que, sinceramente, parece uma boa ideia. Já silenciei as mensagens deles e parei de checar as redes sociais por um tempo, porque o bombardeio constante de culpa e julgamento é exaustivo. Minha tia acredita que eu devo me manter firme, mas tentando manter abertas as linhas de comunicação, caso meus pais finalmente compreendam. Estou dividida. Por um lado, não quero cortar completamente, mas por outro, estou cansada de ser tratada como se minha vida fosse secundária à do Tom. Um ponto positivo em tudo isso tem sido a família do Elliot. A mãe dele, inclusive, nos Malmas Peimas e Smiles, convidou para jantar ontem e foi a melhor noite que tivemos em muito tempo, porque não houve drama. Tivemos um jantar com adultos, sem frescuras. Isso me lembrou do que uma família deve ser. Não acho que a família deva ser uma fonte de problemas, mas um ponto de apoio, uma forma de desconectar dos problemas da vida, que já são muitos por si mesmos. Quanto ao Tom, não estou certa sobre o que fazer. Uma parte de mim quer entrar em contato com ele e ver se está bem, especialmente depois de saber sobre a depressão dele. Mas outra parte se pergunta se isso não só alimentaria a dinâmica em que sempre sou eu quem faz o esforço, enquanto ele leva tudo de graça. Não, quero reforçar esse comportamento, mas também não quero abandoná-lo se ele realmente precisar de ajuda. É um equilíbrio delicado e ainda estou tentando encontrar a abordagem certa. Por enquanto, estou me concentrando no Elliot e na nossa nova vida juntos. Estamos planejando uma pequena viagem de fim de semana para relaxar e celebrar o nosso casamento, sem dramas. Vocês podem entender o quanto precisamos disso. Agradeço muito pelo apoio de vocês neste tempo. Isso é o que estávamos buscando e isso é o que encontramos. Planejo dar mais informações à medida que as coisas continuem a evoluir. Atualização 2. A Iberi, a namorada do Tom, me contatou pelo Instagram outro dia.
Começou me parabenizando pelo meu casamento e depois disse que precisava conversar com alguém sobre o Tom, alguém um pouco mais sensato que meus pais. Eu não sabia o que dizer a ela. Quero dizer, a Iberi e eu só nos encontramos algumas vezes e definitivamente não somos próximas, mas parecia genuinamente preocupada, então decidi ouvi-la. Combinamos de nos encontrar para tomar um café. Quando finalmente nos sentamos, a Iberi me contou o que eu já sabia, mas também algumas coisas a mais. Primeiro, confirmou o que minha tia já havia me contado. Ela está planejando terminar com o Tom. Ela me disse que isso é porque está profundamente preocupada com a total falta de direção dele na vida. Ele não se compromete com nenhuma carreira, não assume responsabilidades por nada e chegou ao ponto em que ela se sente mais como a mãe dele do que como sua parceira. Ela disse que está completamente exausta. O que realmente me impactou foi como o Tom parece nem perceber que há um problema. A Iberi disse que, toda vez que tenta ter uma conversa séria com ele sobre o futuro dele, ele simplesmente muda de assunto. Ele ainda a acusa de não apoiá-lo. Ela tem se esforçado ao máximo para ajudá-lo, mas está cansada porque não quer estar em uma relação em que tenha que se esforçar tanto, enquanto do outro lado não fazem nada. A Iberi tem a vida dela organizada, é profissional, bem-sucedida e claramente tem tudo planejado. Mas, segundo ela, o Tom não parece respeitar isso nem um pouco. Ela me contou sobre uma vez em que ofereceu ajuda para ele atualizar o currículo e se preparar para uma entrevista de trabalho. Em vez de valorizar o esforço dela, ele riu e disse que não precisava de ajuda porque estava esperando algo melhor. Melhor o quê? Em outra ocasião, ela sugeriu que ele fizesse um curso para desenvolver habilidades para um trabalho que ele dizia querer. Mas, novamente, ele desconsiderou a sugestão, dizendo que era uma perda de tempo e que resolveria isso por si mesmo. Ela me disse que é como se ele não a visse como uma parceira ou sequer como alguém que poderia apoiá-lo, apenas alguém que está ali para satisfazer todos os seus caprichos. O que realmente me partiu o coração, no entanto, foi quando Iberi começou a falar sobre meus pais. Aparentemente, eles têm pressionado ela incessantemente, dizendo que ela poderia ajudar o Tom a alcançar seu potencial e prometendo apoiar os dois enquanto ele coloca sua vida em ordem. Minha mãe chegou a dizer a Iberi que ela é boa para o Tom, porque é um bom exemplo para ele. É como se a vissem como uma ferramenta para arrumar o Tom, não como uma pessoa com seus próprios sentimentos e limites. Iberi disse que essa pressão por parte dos meus pais é uma das principais razões pelas quais ela quer terminar o relacionamento. Eles não se importam com Iberi, só com o que ela faz o Tom sentir e como ela pode ajudá-lo. Se Iberi fosse como o Tom certamente a amaria. Agora, eles estariam se esforçando para que ela terminasse com ele. Mas ainda havia mais que Iberi queria me contar, já que ela achava que eu poderia entender, sabendo das minhas próprias diferenças com meus pais e meu irmão. Ela me contou que eles têm pago suas contas de cartão de crédito e lhe dado uma mesada para eventos de networking. Mas adivinhem o que esses eventos de networking realmente são? São noites de bebida com os amigos. E ainda tem mais. Iberi disse que meus pais prometeram ajudar o Tom a começar um negócio, usando suas economias de aposentadoria. Estão esperando que ele encontre a oportunidade certa. Mas todos sabemos que isso é apenas um código para dizer que o Tom continua sentado, sem fazer nada, enquanto eles continuam bancando a vida dele. Descobri que nem os grandes inventores da história demoraram tanto para descobrir algo. Eu sabia que estavam habilitando o comportamento dele. Isso não me surpreendeu, mas o que descobri é mais extremo do que eu imaginava. Senti muita pena. Da Iberi, é tão óbvio que ela tem feito todo o possível para manter as coisas juntas, porque a ama de certa forma, mas até ela já disse basta. Ela é uma mulher tão amável e inteligente que honestamente merece muito mais. Ela precisa de um parceiro que a apoie, não de um projeto que ela tenha que arrumar. E nem vamos falar sobre como meus pais são como sogros. Isso é ainda pior. Antes de nos despedirmos, Iberi me agradeceu por ouvi-la. Ela disse que foi bom finalmente tirar tudo o que estava no peito e pude ver que ela realmente estava falando sério. Eu disse a ela que estou aqui se algum dia ela precisar conversar de novo, e eu realmente disse isso, seja o que for que aconteça.
Com ela e o Tom, ela merece apoio e gentileza. Depois da nossa conversa, não consegui ficar sozinha com tudo o que ela me contou. Sabia que tinha que mencionar isso para meus pais, então decidi escrever um e-mail para eles. Exposei tudo o que Iberi me contou, incluindo toda a pressão que eles têm colocado sobre ela e como isso tem afetado o relacionamento dela com o Tom, porque a pressão deles não está fazendo as coisas irem na direção que eles esperam, mas sim o contrário. Tentei deixar claro que o comportamento deles não está ajudando ninguém, nem a Iberi, nem o Tom, nem a eles mesmos. Apontei como as ações deles estão impedindo que o Tom cresça e assuma a responsabilidade pela própria vida. Para tentar ser construtiva, sugeri que o Tom e eles fizessem uma terapia familiar como uma forma de trabalhar juntos em tudo isso. Até anexei alguns recursos sobre comportamentos habilitadores e dinâmicas familiares saudáveis. Até agora não recebi resposta deles. Não me surpreende, provavelmente estão irritados ou talvez ainda não estejam prontos para responder. Espero que, pelo menos, leiam o e-mail e tirem um tempo para pensar no que escrevi. Mesmo que não concordem comigo de imediato, talvez eu consiga plantar uma semente. Quanto ao Tom, espero que algum dia ele encontre seu caminho, porque as ferramentas para isso estão aí. Mas enquanto meus pais continuarem interferindo na vida dele, é provável que ele nunca consiga. Atualização 3. Primeiro de tudo, Iberi e Tom terminaram oficialmente. Tom terminou com ela. Brincadeira! Foi ela quem terminou com ele. Vamos dizer que não foi nada fácil para o Tom. Ele pirou completamente, realmente não viu isso vindo. Chegou no nosso apartamento às 2 da manhã, completamente bêbado, batendo na porta e gritando como um lunático. Foi aterrorizante. Elliot abriu a porta e Tom entrou cambaleando, começando imediatamente com um discurso alucinado sobre como eu sou a culpada de tudo. Disse que, se eu tivesse esperado para me casar, nada disso teria acontecido. O nível de delírio é, sinceramente, uma loucura. Elliot se manteve super tranquilo o tempo todo, graças a Deus por ele. E depois de tentar razoar com o Tom por o que parecia uma eternidade, pediu um Uber para ele e se certificou de que ele chegasse bem em casa. Mas toda a situação me deixou completamente transtornada. Quase não dormi naquela noite. No dia seguinte, meus pais chamaram uma reunião familiar. Disseram que era hora de esclarecer as coisas e ver como seguir em frente. Elliot e eu aceitamos ir, mas deixei claro que isso não seria um debate sobre o meu casamento. Falei com antecedência que discutiríamos, mas só se respeitassem nossos limites. A contragosto, eles aceitaram. Então fomos. Tom não apareceu. Grande surpresa. Aparentemente, a ressaca era forte o suficiente para ele nem se dar ao trabalho. Então, estávamos eu, Elliot e meus pais. Minha mãe começou a chorar no começo, dizendo que sente que está perdendo metade da família, agora também o Tom. Meu pai tentou se manter calmo, mas eventualmente admitiu que estavam aterrorizados com o fato de que Tom nunca colocasse a vida em ordem e que até poderiam se preocupar que ele se machucasse. O que realmente ficou marcado para mim foi quando ele disse que o meu sucesso fazia as lutas de Tom parecerem ainda piores. Sério, essa é uma forma muito distorcida de ver as coisas. Eu disse diretamente que a constante ajuda de vocês ao Tom não está ajudando ninguém, está fazendo mal e criou uma dinâmica tóxica horrível para o resto de nós. Apontei como, até financeiramente, eles estavam colocando tudo em jogo para continuar resgatando o Tom. E isso não estava levando a nada. Quanto mais tentam ajudá-lo, mais estão alimentando esse ciclo. A reunião terminou mais ou menos bem. Eu acho. Pelo lado positivo, finalmente admitiram que me pedir para adiar o casamento, pela forma como lidaram com tudo, foi errado. E disseram que entendiam por que Elliot e eu seguimos em frente sem eles. Mas, ainda assim, claramente estão magoados por termos os excluído e não estão totalmente prontos para aceitar a nossa decisão. A boa notícia é que eles concordaram em parar de ajudar o Tom. Embora eu vá acreditar quando ver, até sugeriram que ele começasse a fazer terapia. Isso parece um passo na direção certa, desde que realmente sigam com isso. Então, sim, essa é a situação agora. Houve um pouco de progresso, embora sejam passos pequenos. A decisão que tomamos com Elliot é nos afastar um pouco da minha família por enquanto. Já dissemos isso aos meus pais e parece que eles entenderam completamente. Isso é um avanço. Se eles vão cumprir, só saberemos em uma próxima atualização daqui a algum tempo, porque é a única forma de saber se realmente seguiram o que disseram. Atualização 4.
Tom tem perseguido Iberi desde que terminaram. Ele tem ligado, enviado mensagens privadas para ela nas redes sociais com diferentes contas e até a presenteou com presentes. Ele contou que planejava pedir ela em casamento e até comprou um anel para mostrar que estava falando sério. Iberi disse não a tudo e pediu que ele parasse. Meus pais têm pago terapia para ele, mas ele só foi 2 vezes. E ao invés de insistir ou forçá-lo de alguma forma a ir, eles disseram que não podem fazer mais nada por ele. Que paz, hein? Eles querem se livrar do problema quando são os culpados de ele ser assim agora. E por causa deles, Iberi está sofrendo com a má conduta do meu irmão. Quando tudo começou, meus pais só diziam que mais cedo ou mais tarde, Tom se esqueceria dela e encontraria outra mulher, o que me parece perturbador, porque é como se Tom se cansasse de perseguir Iberi e fosse procurar outra vítima. Isso não resolve nada e tem se mostrado errado. Não só meu irmão não encontrou outra mulher pela qual se interessar, entre aspas, como também intensificou seu assédio a Iberi. Isso levou ela a pedir uma ordem de restrição contra Tom e meus pais, na sua infinita sabedoria, culparam Iberi por isso. Sim, tentaram dizer a ela que isso ia arruinar o progresso de Tom. Tenham isso claro, não houve nenhum progresso, a não ser que eles estejam medindo o progresso ao contrário e vejam retrocesso como progresso. Então, Iberi solicitou uma ordem de restrição também contra meus pais. Eu brinquei com ela, dizendo que em breve seria a minha vez. Temos conversado porque eu passei por algo semelhante com minha família e consigo entendê-la. Ela não só pediu a ordem de restrição contra Tom, como também fez 2 denúncias contra ele, porque em alguns dos presentes que ele deu, um deles era perturbador. Havia mensagens também perturbadoras em um dos presentes, que eram apenas flores, mas a mensagem dizia algo como: não posso aceitar um não como resposta, porque não gostaria de viver em um mundo onde não pudesse estar com você. Aqui, pode-se interpretar que ele poderia fazer algo com Iberi ou até com ele mesmo. O segundo presente foi ainda mais estranho. Era uma espécie de artesanato pré-colombiano, difícil de explicar em palavras, mas com uma foto conseguimos encontrar na internet que tinha a ver com vida ou morte. A mensagem também era críptica e poderia ser interpretada de várias formas. Iberi fez as denúncias, mas a polícia disse que iria investigar e que ela deveria tomar medidas de segurança. Ela pensou que essas medidas de segurança consistiam apenas em avisar a polícia, mas aparentemente isso não é muito útil. Não sei o que posso fazer para ajudá-la. Oferecer-lhe morar conosco, mas além de não viver sozinha, não acho que seja de muita ajuda. Poderia até piorar as coisas. Falei com meus pais sobre isso para que eles façam algo com Tom, porque acho que ele poderia ouvi-los, mas eles estão levando tudo muito na calma, como se não fosse tão grave como parece. Vou enviar um artesanato demoníaco para ver se acham que não é grande coisa, ou, melhor ainda, vou colocá-lo no quarto deles no meio da noite, para que, quando acordarem, levem o susto de suas vidas. Vamos dar umas risadas e eu vou poder dizer: não é nada, pai, teve um infarto? Não é nada se a gente riu. Não sei como isso vai terminar, mas não acho que termine bem. Nesse ponto, estou preocupada com Iberi Atualização 5. Agora, sabemos até onde chegou a loucura do meu irmão Tom, e pelo menos Iberi não precisou mais sofrer com isso. Meus pais refletiram, não muito, mas o suficiente para tentar fazer Tom entender. Disseram a ele que talvez fosse hora de deixar Iberi para trás e se concentrar em outra coisa. Isso levou a uma discussão por telefone, que Tom levou muito mal. Ele foi até a casa dos meus pais no meio da noite. Embora não tenha colocado uma figura demoníaca, em vez disso, em seu estado de embriaguez, discutiu com meus pais e até jogou uma xícara de café que minha mãe tinha servido nela. Só cortou um pouco o braço dela e a queimou, mas ainda assim foi algo bem grave. Meus pais chamaram a polícia e, pela primeira vez, a polícia fez o que deveria fazer: proteger e servir. Mas meus pais voltaram a falhar. O que meu irmão precisa, além de muita terapia, sessões de eletrochoque ou algo mais extremo, é estar trancado em uma prisão. Mas eles aceitaram retirar as acusações. E ele foi enviado para um centro psiquiátrico. Meu problema com isso é que são lugares com pouca segurança. Talvez funcione, mas o risco de ele escapar é grande.
atualização. Estava no meio de escrever isso em um comentário quando decidi que seria melhor fazer uma atualização, mesmo que seja só por conta dos velhos tempos. Não tivemos notícias minhas ou da minha família em anos. Estava respondendo a um comentário perguntando sobre meu irmão, e minha resposta é que ele saiu da internação e tem mostrado alguns sinais de melhora. Não sei exatamente quanto, mas as pessoas que têm lidado com ele dizem que ele parece funcional. Cortei totalmente o contato com meus pais, assim como com meu irmão, porque eles aceitaram tê-lo na casa deles quando ele foi liberado. Eu disse que não me aproximaria deles nesse caso, e estou cumprindo isso. Fico feliz que meu irmão pareça uma pessoa normal agora, mas permitam-me duvidar. Prefiro me manter afastada, caso ele volte a se comportar como antes. Não estou preocupada com Iberi neste momento, porque ela conheceu alguém, se mudou e tem planos de se casar. Nossa relação esfriou com a distância, mas de vez em quando conversamos. Ela sabe sobre meu irmão, e embora eu não possa dizer que ela esteja feliz, ela está longe, e isso a traz paz. Espero que a pessoa que comentou consiga ver isso. Se não, vou ter que copiar e colar como resposta.